Bom dia, tudo bom? Vamos seguir aqui com a lição da Escola Sabatina. Hoje é quarta-feira, 6 de agosto. O tema, o título da lição de hoje, Avançando pela Fé. Nós vimos no estudo de ontem que, no texto a qual a gente leu, que o texto termina com uma reclamação ali do povo hebreu para Moisés, né? Eles disseram assim: será que é por não haver sepulcros no Egito que você nos trouxe para nós morrermos aqui no deserto? Veja, ontem eu falei o quanto de coisas, de milagres Deus já havia feito para o povo ali, as pragas, tudo que Deus vinha fazendo. E também falei que na leitura de ontem falava da nuvem que guiava o povo de dia e da coluna de fogo que guiava à noite. E ainda assim o povo murmurava, né? E eu fico imaginando, porque naquele momento ali havia, por mais que a Bíblia diga assim, que vinha uma pessoa e disse assim: olha, será que é porque não tinha sepulcros no Egito, lá no Egito, que você nos trouxe para a gente morrer aqui? Eu fico pensando assim, nesse diálogo, nessa fala. Agora, pensa bem, a Bíblia fala de 600 mil pessoas, e nesse período não considerava crianças, mulheres e tal. Então é possível que tivesse saindo ali cerca de 2 milhões de pessoas. Agora imagina a murmuração que não era de tanta gente, aquele zum zum zum, aquela barulheira no ouvido de Moisés, e o povo reclamando de Moisés e tal, mesmo vendo tudo que já, tendo visto o que Deus já havia feito e o que estava acontecendo naquele momento. Mas enfim, então a leitura de hoje, para a resposta da seguinte pergunta: apesar da falta de fé, o que Deus fez pelo povo, pelos filhos de Israel? Então a leitura aqui vai do verso 13 do capítulo 14 até o verso 31. E mostra que durante aquele período em que o povo do Egito, o faraó e os seus soldados que vinham ali em direção, o que Deus fez? Deus passa a coluna de fogo e a nuvem, e o anjo que ia guiando o povo passa para trás do povo de Israel, fica entre os dois grupos, o grupo dos egípcios e o grupo do povo que caminhava ali pelo deserto, e dá a orientação para Moisés: diga ao povo que avance. E Deus ainda fala assim: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então Deus dá a orientação: por que vocês estão clamando? Vocês já não viram tanta coisa que eu já fiz? Então, olha, fala para o povo de Israel andar. Mandem que eles andem. Então eles chegam às margens do rio, do Mar Vermelho, e Deus fala para Moisés: agora estende a tua mão com o cajado, ou estende as tuas mãos para o alto, e faça isso que o mar vai se abrir. E o mar abriu, e o povo passou em terra seca, como Deus havia dito. Tem até um detalhe que eu acho interessante aqui, no verso 18, ou no verso 17. Assim, ele endureceu, glorificar e tal, os egípcios. Eu vou achar o texto aqui e já falo como que as águas ficaram. Por quê? Existem algumas pessoas que não creem nesse milagre, que diz que Moisés era um homem sábio, muito estudado, conhecia os fenômenos da natureza e sabia que a maré, que a margem, o Mar Vermelho estaria baixo naquele período ali, e que eles poderiam passar naquele local ali, certo? Só que a Bíblia nos diz aqui, deixa eu achar o texto rapidinho. Então, está aqui no verso 22 do capítulo 14, que diz assim: os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco,
e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Ou seja, a Bíblia enfatiza aqui que as águas não apenas abriram, o mar não abriu e a água espalhou, o mar abriu e as paredes de água subiram, de forma que as águas ficaram igual muro, do lado direito e do lado esquerdo. E aí o povo passa pelo meio. O curioso é que mesmo o povo do Egito, os perseguidores, vendo aquilo que estava acontecendo, seguem atrás deles e no momento ali em que eles terminam de passar, inclusive aqui fala na hora da vigília, da última vigília, seria de 2 às 6 da manhã, esse horário aqui, as águas fecham novamente e mata ali todos os egípcios que estavam seguindo o povo de Israel. A lição traz para a gente, porque no momento em que o povo reclamou para Moisés, Moisés dá uma resposta ao povo, né? O povo clama ali por não haver sepulcros no Egito, nos trouxe para morrer aqui, e Moisés fala assim, Moisés, porém, respondeu ao povo, não temas, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis, né? Então, nessa fala de Moisés aqui, a Bíblia traz 4 lições importantes para a gente, tá? A primeira lição que Moisés diz, não tenham medo, né? O primeiro convite é confiar no Senhor, porque somente dessa forma podemos vencer o medo. Então nós devemos confiar no Senhor, apesar das aflições, confiar no Senhor, certo? A segunda lição, fiquem firmes. Moisés diz, não tenham medo, fiquem firmes, não temais, aquietai-vos, né? Então fiquem firmes aí no propósito. Isso não significa apenas parar de murmurar e esperar grandes coisas, mas confiar em Deus e esperar pacientemente por sua mão poderosa. Terceira, vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Para que a fé cresça, é importante reconhecer a direção e o auxílio de Deus e ser grato a Ele por tudo. E a quarta lição, o Senhor lutará por vocês. Isso indica o que Deus fará. Ele lutará pessoalmente por seu povo, né? O Calvário é a prova definitiva dessa realidade. Então, apesar das murmurações, apesar da falta de fé do povo, apesar do povo murmurar e reclamar de Moisés, depois de tudo que já haviam visto, ainda assim Deus faz esse grande milagre e livra o povo de Israel ali. No fim do texto, enfim, ou não sei se com tanta ênfase e verdade no coração, né? Diz assim, assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Então, assim, parece que assim, passa um momento de aflição, tô com medo. Aí passa pelo livramento, aí, não, agora confiamos em Deus. Vem outro momento difícil, meu Deus, me ajuda. Aí passa por aquele momento, Deus é poderoso, é amoroso, vamos seguir e tal. E a gente vê que isso aconteceu em vários momentos da palavra de Deus, não apenas com esse povo peregrinando, mas também com os reis de Israel, em várias outras situações, e também acontece conosco, né? Não vamos nos excluir dessas falhas, que é confiar em Deus ou pedir sua proteção em momentos de dificuldade e também de mudarmos de comportamento dependendo da nossa situação, tá bom? Então que a gente possa aprender essas lições também no dia de hoje. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia na tua santa presença, pelo teu cuidado por nós. Que o Senhor continue nos guiando e também nos dando fé a cada dia em teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então é isso. Tenha um bom dia, fique com Deus, bons estudos e confie sempre no Senhor.
Oramos, né? Para que Ele faça isso sempre em nossas vidas. Com Deus.